Deus querido, em nome de Jesus, não deixe o cansaço impedir-nos de nos concentrar aqui para tudo que o Senhor tem a nos dizer. Não deixe que essa primeira conferência, desejando Deus, morra, no sentido de ficarmos aqui bienalmente apenas refletindo. Queremos nesse ínterim fazer missões, mobilizar essa juventude para algo grande, para a glória de Jesus. Abençoa-nos, dá-nos essa paixão pelas almas, a começar daqueles próximos de nós, que precisam do Evangelho. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que agora o Senhor nos ensine um pouco da teologia da oração. Possamos ser guerreiros de oração, como o pastor Felipe colocou muito bem para nós. Precisamos de Bíblia e de oração. Faça desses jovens de oração. Faça de mim, faça de nós, homens, mulheres de oração. Dá-nos fome e sede do Senhor, da palavra e da oração. Como eu te agradeço por todos esses que até aqui estão firmes, fortes, animados. Abençoa, Pai. Possamos sair daqui ainda mais apaixonados pela glória de Deus na face de Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a oração do Senhor, versos 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Chamo sua atenção para esse texto, para a gente pensar sobre a importância da teologia na vida de oração. Tudo que nós ouvimos aqui depende da vida de oração. Tudo. O desejo por Deus, ele nasce do próprio Deus em nós. A chama de Deus em nós é obra de Deus em nós. E os meios que Deus usa para manter isso aceso, palavra e oração. E eu quero, portanto, ler esse texto com vocês e esboçar algumas ideias sobre como cultivar uma vida de guerra em oração. Porque, meu povo, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos em guerra. Em guerra. Em guerra para mantermos a alegria em Cristo. E o Senhor ensinou assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há pelo menos 2 riscos que nos rondam no que diz respeito à oração. Primeiro, através da contaminação da nossa cultura, e o segundo, decorrente da corrupção do coração. A corrupção do coração e o risco que a corrupção do coração oferece é algo comum a todos, mas a contaminação da cultura, parece-me, afeta muito mais a classe mais pensante, estudantes, jovens, acadêmicos. A contaminação da cultura, segundo Nancy Pearce, no livro Verdade Absoluta, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural, a Nancy, ela argumenta que o iluminismo do século XVIII, através dos seus intelectuais de destaque, estabeleceu que o ser humano não precisa de Deus. Pensadores como Kant, por exemplo, dividiram a grosso modo o mundo em 2 campos: o campo dos sentimentos e o campo dos fatos. O campo dos sentimentos
engloba as coisas que são verdadeiras somente para mim enquanto indivíduo: fé, sentimento; espiritualidade, sentimento; emoções, o certo e o errado; beleza, amor, livros de ficção. Quer dizer, o campo dos fatos diz respeito às coisas que são verdadeiras para todo mundo, a grosso modo: ciência, história, política, esfera pública, computadores, livros, textos escolares e científicos, etc. Daí que, sob a influência do iluminismo e de todos os seus desdobramentos filosóficos e práticos, a cultura, ela excluiu a oração e a fé da arena do real, do factual, da vida cotidiana. Não é à toa e não é de hoje que as discussões sobre devemos ou não orar em ambientes públicos, enfim, isso é fruto do iluminismo. O resultado é que nós divinizamos a ciência, nós idolatramos os processos naturais, nós endeusamos o potencial humano. Isso é visto inclusive em pregações em igrejas ditas evangélicas, o potencial humano, e nós deixamos de orar. Deixamos de orar porque, se depende do meu potencial, por exemplo, trazendo um pouco mais perto do que é a realidade dita evangélica, se depende do meu potencial e da forma como eu devo me comportar, ou agir, ou pensar, ou determinar as coisas, no máximo eu solicito uma ajudinha de Deus. Então, essa contaminação cultural nos roubou a oração. A gente confia em medicações, em tratamentos médicos, em ciência e assim por diante, em algoritmos. Não sei quantos de vocês estão acompanhando aquele judeu, fugiu-me o nome dele agora, do Homo Deus, e depois o segundo da série dele, fugiu. Ele falando dessa guerra de algoritmos e de como isso tem sido determinante. Então, a gente não ora mais. Mas também tem a corrupção do coração. De um lado, a gente deixou de orar, e do outro lado, quando a gente ora, a gente não sabe como orar. Tiago deixa isso claro, Tiago 2, de 2 a 5. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Ele está falando de igreja. Está escrevendo para a igreja. Brigam a ponto de se matar, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Vocês pedem mal, pedem apenas o que lhes dá prazer, adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Essa é a palavra de Tiago. Por um lado não oramos, por outro lado não sabemos como orar quando decidimos orar. Então veja que há um tipo errado de oração, conforme Tiago colocou. Por quê? Porque esse tipo errado de oração faz de Deus um marido traído. Nas palavras de John Piper, nós usamos a generosidade do marido para contratar prostitutas para prazeres pessoais. Essas palavras de Tiago nos assombram. Tiago nos chama de adúlteros, se nós oramos como a gente tem orado e visto milhares e milhares orando. Como assim, gente? Ouça o que Piper diz sobre esse texto de Tiago. Abre aspas. Tiago retrata a igreja como a esposa de Deus. Deus nos fez para si e se deu a nós, para o nosso prazer em Deus. Por isso é adultério quando tentamos ser amigos do mundo sem Deus. Se procuramos no mundo os prazeres que deveríamos buscar em Deus, estamos sendo infiéis
aos nossos votos matrimoniais. E pior que isso, quando nos achegamos ao nosso marido celestial e oramos diretamente pelos recursos com que cometeremos adultério com o mundo, isso é uma coisa muito pior. É como se pedíssemos ao nosso marido dinheiro para contratar prostitutos que nos deem o prazer que não encontramos nele. Veja, mesmo aquelas coisas que não necessariamente são pecaminosas a priori, podem ser pedidas a Deus como uma espécie de amante da nossa alma. Portanto, se há um tipo de oração que é egocêntrico no pior sentido possível, e a gente viu que há, surge a pergunta: o que impede que todas as nossas orações sejam adúlteras? Daí a importância de se ter uma teologia na vida de oração. Teologia é para a gente saber orar. Mas antes, vejamos como nós podemos começar a orar e permanecer fervorosos em oração. Então volte comigo para o nosso texto, Mateus 6. Jesus, ele vai começar o ensino sobre oração dizendo que algumas coisas são fundamentais para a gente começar a orar e fundamentais também para a gente continuar fervoroso em oração. Jesus sabe disso. Então, por exemplo, se você se debate de novo e de novo, como eu, meu Deus, eu preciso melhorar minha vida de oração. O que eu e você precisamos para que isso aconteça? Jesus começa no verso 9 e diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Jesus está nos ensinando a orar ao nosso Pai. Jesus não está nos ensinando a orar a um Deus qualquer, mas ao nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo aos Coríntios 1:3. Agora tem um detalhe: só chama Deus de Pai quem, pela graça e por meio da fé, foi em Cristo adotado pelo próprio Deus. Esses, os que nasceram de novo pela vontade de Deus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E nas palavras de Paulo, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Gálatas 4, verso 6. A pergunta prática: qual é o valor de se saber que o Deus a quem oramos é Pai nosso e está no céu? Porque Jesus nos ensinou a orar assim. A vitalidade da oração, ela se sustenta ou ela despenca fundamentalmente a partir da visão de Deus que impele-nos a orar ou nos inibe de orar. Vou repetir. A vitalidade da oração, ela se sustenta ou ela despenca fundamentalmente a partir da visão que nós temos de Deus. Essa visão de Deus ou vai nos impelir a orar ou vai nos inibir de orar. Em outras palavras, a visão que nós temos de Deus deve nos impulsionar e deve nos manter orando. Porque se não for essa visão de Deus, se for uma visão equivocada sobre Deus ou visão nenhuma de Deus, nós não vamos ser impelidos a orar e muito menos iremos nos manter orando. Então, eu tenho para mim como certo a julgar pela minha própria experiência, a julgar pelo que eu vejo nas Escrituras e a julgar pelo que eu ouço de ovelhas que estão aflitas por não conseguirem orar. Sabe qual é o problema fundamental do coração de quem não ora ou de quem não consegue se manter orando? Visão equivocada sobre Deus ou visão nenhuma sobre Deus ou de Deus. Pensamentos monótonos sobre Deus vai tornar a oração enfadonha. Pensamentos pequenos sobre a pessoa de Deus torna a oração medíocre.
Por exemplo, por que nos admiramos tanto das grandes orações da Bíblia? Dê uma passada rápida pelas orações da Bíblia e você vai constatar facilmente que a marca de todas as grandes orações registradas na Bíblia nascem de uma visão grandiosa de Deus. Uma oração fervorosa e perseverante, fruto de uma consciência da grandeza de Deus. Portanto, gente, não se iluda, a minha e a sua vida de oração, ou ela estará enraizada numa doutrina de Deus correta e grandiosa, ou nós não vamos orar. Ou quando orarmos, não nos manteremos orando, ou vamos orar equivocadamente, de forma errada. Então a nossa doutrina de Deus, ou a falta de uma doutrina de Deus, vai determinar se a gente ora, o quanto a gente ora e como a gente ora. Então veja como Jesus nos instrui sobre quem é o Deus a quem oramos. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Por que Deus nos ensina, Cristo nos ensina a chamar esse Deus a quem oramos de Pai? Pai. Pai demonstra a qualidade e descreve a profundidade do amor de Deus pelo povo de Cristo. Ao chamar Deus de Pai, Jesus está me ensinando a enxergar o cuidado, a preocupação que um pai perfeito tem e demonstra aos filhos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz no 2 Coríntios 1:3, é Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Pai nosso. Jesus está nos dizendo que a oração nasce e se sustenta a partir desse conhecimento que eu tenho de Deus como meu Pai. Pai que cuida, Pai misericordioso. E aqui é importante porque nós vivemos numa era tão psicologizada, onde as pessoas vão dizer assim, olha, a minha experiência com o pai, ou a sua experiência com o pai, especialmente se você é garota, experiências ruins, mulheres, meninas, jovens que tiveram pais abusivos em todos os sentidos, às vezes de forma verbal, às vezes de forma física, e infelizmente tantas vezes também abuso sexual, pai cometendo contra filha, contra filhos. Eu tive uma ovelha em São Paulo, um homem cujo pai o estuprou dos 6 anos aos 16 anos, quando esse filho que foi estuprado durante esses anos todos, viu o próprio pai se enforcar na frente dele. E aí vão nos dizer o seguinte, essa visão de pai nunca vai permitir você ser alguém que confie no Pai que está nos céus. Pode ser verdade. Mas o convite da Bíblia é para nós orarmos para o Pai que a Bíblia descreve. Então a sua doutrina de Deus, ela não vai nascer necessariamente, e aqui eu sei que será mais difícil você fazer uma conexão se você não teve um pai nos moldes do que a Bíblia diz que tem que ser um pai. Eu sei que vai ser mais difícil para você, porque é para mim. Meu pai foi alcoólatra, meu pai foi abusivo. Se eu contar para você como meu pai me deu as primeiras instruções sobre a vida sexual, é vergonhoso. Morreu bêbado, atropelado, 2 carros passaram em cima dele. Eu sei o quanto é mais difícil a gente construir uma ponte entre quem tem um pai assim, com quem tem um pai muito mais próximo do que deve ser um pai. Mas a Bíblia nos diz que a nossa visão, a nossa doutrina de Deus Pai, ela tem que nascer do meu conhecimento do Pai que a Bíblia me revela. Então a minha luta e a sua luta, ela vai ter que ser constante no sentido de conhecer esse Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Eu tenho que me voltar para as Escrituras
e buscar ver esse Deus Pai de Gênesis a Apocalipse. Quem é esse Deus? Ó Deus, revela-me como Pai, eu quero ter essa visão. Sabe por quê? Porque se nós não nutrirmos isso, nós não vamos orar como convém. Você já viu como é difícil você se relacionar com seus pais, se você não tem esse tipo de conhecimento, de afinidade? Então Jesus está dizendo, na teologia da oração, é importante você começar a conhecer seu Pai. Isso para nos ensinar sobre o cuidado e a preocupação dele. Por quê? Porque a gente tende a se abrir melhor com aquelas pessoas com quem nós temos mais intimidade, não é mesmo? Você começa a se relacionar com alguém, a pessoa mais séria do que cachorro atravessando o rio de canoa. O Uriel, por exemplo, comecei a conversar com ele, parecia um presbiteriano. Esses dias aqui no meu gabinete, o homem virou um pentecostal. Aberto, florido. Brincadeiras à parte, o que isso revela? Revela o seguinte: na medida em que você vai conhecendo, a coisa vai amaciando, e você vai se abrindo. Jesus está dizendo, ao orarem, orem assim: Pai, vá para as Escrituras e busque conhecer seu Pai. Queira ver o cuidado dele, a preocupação dele, a misericórdia dele, o encorajamento dele. Eu amo aquele versículo de Romanos 2, verso 4, se não me falha a memória, onde Paulo diz assim: porventura, não é a paciência, não é a longanimidade desse Deus que nos leva ao arrependimento. Leia a Bíblia buscando conhecer esse Deus. Essa é a referência de Pai. E Deus, corrija meu foco. Outra coisa, Jesus diz que esse Pai está no céu. Isso coloca diante de nós a realidade de que esse Pai amoroso não é qualquer Pai. Ele é grandioso. Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é todo-poderoso. E saber disso confere-nos a certeza de que o amor desse Deus Pai pelos filhos é inabalável, é ilimitado, é insuperável em todos os seus propósitos. Então nós podemos estar certos de que nosso Pai, o Deus que está no céu, é perfeitamente hábil e poderoso para lidar com as necessidades que levamos a Ele em oração. Infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É isso que Jesus quer que a gente enxergue. Quando você ora a um Pai cuidadoso, amoroso, misericordioso, paciente, mas um Pai que está no céu, poderoso para fazer acontecer a vontade dEle. Está vendo como que a minha visão de Deus me impele e me inflama na oração? Me impele a orar e me inflama enquanto oro. Pai que está no céu. É como criancinha, não é? Quando vai tratar de pai. Essa semana eu perguntei para o Samuel, nunca tive coragem, Niel, de perguntar isso para os meus filhos. Essa semana eu perguntei a primeira vez. Tivemos um DR, pai para filho. Filho, você tem vergonha de seu pai ser pastor? Não, porque você é diferente dos outros, você é até legal. Eu falei, opa, que bom, né? Nunca me faltou nada. Bom, eu fico assim constrangido quando os amigos perguntam, né? O que é que seu pai faz? Pastor. Só pastor? Então assim, eu fico imaginando, desculpa filho, um dia você vai louvar a Deus por isso. Mas veja, não é diferente, imagina. Quem é seu pai? Sérgio Moro. Né? Quem é seu pai? Clark Kent. Tony Stark. Então, a visão que a gente tem de quem é esse Pai cuidadoso, amoroso, e que é poderoso, nos impele a orar e nos inflama na oração.
Olha o que diz Isaías 57:15, o alto e sublime que vive na eternidade. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo, ele diz, habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. Pai nos céus. Pois bem, orações moldadas e sustentadas por essa visão de Deus, por essa doutrina de Deus, ou seja, Deus é transcendente, Ele está no céu, no trono do universo, mas é também imanente, próximo, Ele é Pai, Ele é santo, mas está perto. Posto que se humilhou, veio até nós em Cristo Jesus, julga com justiça, mas é amoroso. Todo-poderoso, alto, sublime, eterno, mas acolhe em Cristo, habita com os contritos e humildes de coração, etc. Orações que brotam desse tipo de teologia, obviamente que há muito mais sobre Deus a se dizer, estou apenas dando aqui flashes de quem é esse Deus. Orações que brotam desse conhecimento de Deus jamais serão enfadonhas, medíocres, inconstantes, nunca. Por isso que eu e você precisamos nos inflamar sempre no conhecimento de Deus. Leia a Bíblia, leia bons livros que vão te revelar Deus, leia biografias. Tem uma aqui, lá na mesa do Jefferson, eu vi uma do John Piper sobre a vida de John Patton. Aquele livro vale só o relatório que o Piper dá sobre quem foi o pai de John Patton, o grande missionário nas ilhas Votuanu, esqueci o nome das ilhas. Vanuatu, as ilhas Vanuatu, Ilhas Hébridas hoje. Fantástico. Conheça, veja na prática como era Deus para esse povo. Conheça seu Deus. Pai que cuida, Pai misericordioso, mas grandioso, poderoso. Então essa é a importância de se saber que o Deus Pai a quem nós oramos está no céu. É a importância da teologia que a gente tem de Deus para a nossa vida de oração. Então, com essa visão de Deus, a gente ora e a gente não para de orar. E a gente ora com fervor. Se o combustível para a oração parte dessa doutrina de Deus, se a mediocridade e a inconstância de nossa vida de oração, ela é corrigida na teologia de Deus, vem a outra pergunta. Como, uma vez de joelhos, eu devo orar? Vamos olhar para a estrutura da oração do Senhor, porque isso nos ajuda a compreender. John Piper me ensinou a ver assim. Ele diz assim que é comum a gente pensar ou ensinar que a oração do Senhor ela tem 6 cláusulas, digamos. E é comum a gente pensar que as 3 primeiras cláusulas da oração do Senhor dizem respeito ao louvor, à adoração, à aclamação. Não são súplicas, não são pedidos. E as 4 restantes, 3, 4, 7 cláusulas, as 4 restantes, aí sim são os pedidos que a gente leva a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Veja, a gente costuma dizer louvor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem as petições. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí vai. Nessa forma de pensar, Piper diz assim, a gente ora mais ou menos da seguinte forma. Eu te louvo, ó Pai, pois tu és santo. Eu te louvo, pois teu reino está chegando. Eu te louvo, pois tua vontade será feita, prevalecerá na terra como no céu. E agora, Pai, eu trago os meus pedidos, por favor, dê-me o pão de cada dia, perdoa meus pecados, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, etc. E John Piper vai dizer que não é bem assim. Ele argumenta de forma muito lúcida que na verdade nós temos aqui 7 solicitações, 7 petições, não 4, do verso 11 ao 13. Que se seguem, conforme a maneira mais tradicional, as 3 primeiras que são louvor. Então, veja, eu sei que existem aqueles que são mais minuciosos, e nesse momento eu posso já ter perdido você, deve ter algum tipo de toque teológico,
sabe? Transtorno obsessivo compulsivo, com detalhes. Então, mas presta atenção na lógica desse argumento. Jesus está nos ensinando a pedir ao nosso Pai que faça 7 coisas, não 4. E a primeira petição é o fim mais abrangente das demais. Todas as 6 petições que seguem a primeira, na verdade, essas 6 petições, elas vêm para sustentar aquilo, porque em essência, essa oração é um pedido só, e não 7. Em essência, essa oração é um pedido só, que está resumido no primeiro pedido, e os outros 6 que vêm atrás, vêm para sustentar esse primeiro pedido. A primeira oração, portanto, a primeira petição é o tema da oração. Veja, santificado seja o teu nome. O que significa dizer santificado seja o teu nome? Santificar, gente, significa, você sabe, tratar como santo, ou como algo separado. Santificar é você consagrar alguma coisa, tratar com a maior honra, venerar como algo sagrado. Então Jesus, na verdade, está nos ensinando a pedir a única coisa que poderá, de fato, nos dar o maior prazer e a maior alegria, ao mesmo tempo que nos confere, ou nos permite conferir maior glória a Deus. Ou seja, peça a Deus que cause em mim, que cause em você, que produza em você a santificação do nome dEle. Esse é o objetivo da oração. Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Vamos dar um passo além. Considerá-lo santo significa vê-lo como sagrado, reverenciá-lo, estimá-lo, honrá-lo, valorizá-lo, tê-lo como querido, amado acima de todas as pessoas, de todas as coisas no céu e na terra. É fácil isso, gente? Seja honesto. Lembra da pergunta do pastor Felipe no sermão? É fácil isso? É fácil dizer, Senhor, o Senhor é o que me basta nesta e na vida por vir. Santificar o nome do Pai, assim como Jesus nos ensina a pedir que aconteça, não é uma atividade externa do corpo, como simplesmente se curvar, ajoelhar, levantar as mãos, cantar, fazer declarações de fé. Todas essas ações exteriores podem e devem resultar do ato de santificar a Deus no coração. Santificar, no entanto, é um ato do coração. E quem lida com o nosso coração só tem um, Deus. Porque lembra do que o pastor Wilson Portes falou no início? Nós estávamos mortos. O coração santifica adequadamente a Deus quando o coração valoriza a Deus acima de tudo e de todos de uma forma suprema. Então, honrar a Deus como infinita e radiantemente belo, honrar a Deus como algo valioso, alguém valioso, uma classe em si mesma, santo, honrá-lo assim é primeiramente algo do coração, antes que seja levantar as mãos de olhos fechados. E o que eu percebo muitas vezes é que não há qualquer crítica. O bom velhinho do Uriel é o reverendo Nicodemos. O meu bom velhinho é o John Piper. Gente, eu dei um beijo no rosto dele quando ele esteve aqui. Parece bumbum de neném aquele negócio. Primeira vez que ele veio ao Brasil, na Editora Fiel, década de 80, o intérprete dele foi Minha Ovelha em Campinas, o Ebenezer Bittencourt, hoje o diretor do Haggai. E me contaram que o Rick Dennon, todo mundo lá cantando os hinos, como bons reformados, né? E o John Piper, com as mãos levantadas. Agora, eu vejo muita gente nessas atitudes de louvor, querendo produzir algo no coração a partir das expressões de adoração, e aqui não é qualquer crítica à expressão de adoração. Mas deixa eu te contar uma coisa, que Jesus está ensinando. O caminho não é esse, não é a minha postura
que vai definir ou incentivar meu coração. Não, é de dentro para fora. Então eu fico vendo gente em momentos de louvor tentando ter um coração vibrante em Deus a partir das expressões exteriores. E não é assim. Jesus, quando ele ensina a orar como ele está ensinando aqui, ele não estava nada satisfeito com o que ele havia constatado entre os adoradores dos dias dele. E citando o profeta Isaías, em Mateus 15, de 8 a 9, Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Veja, o que vai inflamar o coração são os ensinos ou mandamentos divinos e não mandamentos humanos, como a gente fica vendo as pessoas tentando mobilizar o coração de adoradores nas congregações, achando que se tivermos um determinado tipo de jogo de luz, ou de fumaça, ou de música de fundo, aquilo, gente, e provoca. Vou contar um segredo. Vocês ouviram falar no grande teólogo David Leonardo? Ele está aqui em Goiânia, metade do povo não está aqui porque foi lá. Brincadeira, mas essa semana passada eu não conhecia a peça rara. Semana passada eu peguei o ministro de música da igreja, o Orlando, sentei com ele lá no meu gabinete, falei, vamos assistir um sermão desse camarada. Aí botei. Aí tem um playboyzinho num teclado bonito, tocando. E o camarada senta numa cadeirinha bonita, um microfone Shure, camisa da Oak, aqui de Goiânia, o cara manda para ele, aí ele põe no perfil. Se quiser mandar, eu também uso, mas não vou fazer propaganda. Nós viramos isso, desculpa, um parêntese. Pastor virou garoto propaganda de camisa. Vá dormir um sono. Mas enfim. Aí o camarada senta e começa a falar bonito. E o teclado lá, parecendo Zen, nova era. E eu falei, meu Deus, fumaça, luz, microfone Shure. E aí eu olhei, Orlando, qual que é o segredo disso? Ele estava com a lágrima assim, eu estou quase chorando. Eu falei, o que é isso, rapaz? Ele falou assim, não, mas o senhor não está entendendo, isso aí toca nas emoções. Não que ele tivesse gostado, não é isso não. Ele estava me dizendo como é fácil manipulação. Jesus está falando contra isso. Jesus está falando contra isso. Espreme o que aquele moço fala e tantos... E olha, eu não estou dizendo que ele é mau caráter não, gente. Eu não posso julgá-lo. Eu creio, quero crer na sinceridade do coração daquele moço. Sinceramente. Mas Jesus está combatendo esse tipo de coisa. Manipulação midiática, musical, luz, cheiro, fumaça. Por quê? Tentando fazer que isso toque o coração. Jesus está ensinando que não é o lábio, não é o que você faz exteriormente que vai tocar o coração, não. É o que vem do coração, fruto do milagre de Deus, que acontece a partir da palavra pregada, exposta, ensinada, e em oração, o Espírito pega isso, incendeia o coração, aí sim você chora, e deve chorar. Esse povo me honra com lábios, com música de fundo, com fumaça. Mas seu coração... A espiritualidade dos fariseus, eu quero que você enxergue isso. A espiritualidade dos fariseus, contra os quais Jesus estava lançando os dardos dessa justa reprovação. A espiritualidade dos fariseus estava centrado no eu. Baseava-se na autoafirmação. A espiritualidade farisaica baseava-se na autoexaltação, na elevação da autoestima aos próprios olhos dos indivíduos, na medida em que eram reconhecidos e elogiados uns pelos outros. De um lado, a autoafirmação era o fundamento da espiritualidade farisaica. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. A autoafirmação
era o fundamento daquela forma de espiritualidade, o mesmo tipo de autoafirmação do evangelho dos pastores coach. E a autorrealização era o modus operandi dessa espiritualidade. Você quer ver uma coisa? Lembra do pastor Felipe nos lembrando das regras de interpretação? Quais são? Primeira? Segunda? Terceira? Mateus 6, verso 5. O contexto da oração de Jesus. Olha o que ele diz. Olha a autoafirmação como fundamento da espiritualidade farisaica. Quando vocês orarem, Mateus 6,5, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Recompensará. Pergunta, por que os fariseus oravam em público? O que eles buscavam? Recompensa. Jesus está dizendo, vocês querem alguma recompensa? E meu pai, ele galardoa, ele recompensa aqueles que o buscam, Hebreus 11:6. Então, os fariseus, eles buscavam a autoafirmação no elogio dos outros. Nossa, como você é abençoado. Como Deus te abençoou. Jesus disse, você quer essa recompensa? Tranque no seu quarto. E o seu pai, que te vê em segredo, ele vai te recompensar. Não fundamente a sua espiritualidade buscando autoafirmação no elogio e no reconhecimento das pessoas. Essa espiritualidade fundamentada na autoafirmação produz um modus operandi de autorrealização. Então olha o verso 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. E eu vou te falar qual que é a tradução disso no contexto contemporâneo. A pessoa vira para você e fala assim, você tem que pagar um preço de oração e Deus vai te dar. Impressionante. Paga um preço de oração. Aí eu fico escutando Jesus dizendo, ao orar, não repitam frases. Eu sei que ele está falando aqui de um tipo de, até de glossolalia talvez, porque está falando dos gentios, dos pagãos. Eles acham que se repetirem, se pagarem um preço, as orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes de vocês pedirem. Então não faça da oração algo para a sua autorrealização. E de onde eu tiro a autorrealização aqui? Do que Jesus fala, ficam repetindo as palavras várias vezes. Nossa, Deus te deu isso. Mas você não sabe o preço de oração que eu paguei. Não é assim? Nossa, seu casamento é bacana, que joia, parabéns. Mas você não sabe o preço de oração que a gente paga. Aí Jesus condena a autoafirmação, o fundamento. Jesus condena essa espiritualidade de autorrealização, de você na sua própria força ficar ali em Deus buscando e etc. Aí ele fala assim, agora eu vou ensinar como é que ora. Portanto, orem da seguinte forma. E a primeira coisa que o Senhor faz é nos encorajar. Pai, lembra do que a gente falou? Que estás no céu. Aí Jesus nos fala, sabe qual é o alvo da oração? O alvo da oração é a primeira petição. Santificado seja o teu nome. E a oração poderia encerrar aqui. Só que aí Jesus emenda 6 outras petições que virão para dar sustento a isso. O alvo do ensino do Senhor sobre a oração é: tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos da opinião, da estima dos outros, das circunstâncias, dos problemas, das necessidades.
Tire os olhos da enfermidade, tire os olhos, enfim, de tudo e de todos e coloque os olhos naquilo que é fundamental: o nome de Deus. O nome de Deus. O objetivo final de Deus para nós, como Pai amoroso, o objetivo pelo qual todas as outras bênçãos existem. Tudo na vida existe para a gente saber como santificar no coração o nome de Deus. Como honrá-lo, como estimá-lo, como valorizá-lo, como amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o fim de tudo. E nós fomos criados com essa necessidade. Você já viu isso? Eu sempre falo aqui para a nossa igreja, desculpe os que me ouvem regularmente, mas é como assistir o seu time de futebol jogar e marcar gol e você falar, beleza. Não, por que você grita gol? É tão óbvio, não é não? Por que você grita gol? Porque a sua alegria não vai se completar enquanto você não gritar gol do Vila Nova. Não, por favor, Wilson Porte que me perdoe, mas é um herege, um homem daquele. Deus é Vila Nova. Por que a gente grita gol? Por que quando você encontra a sua esposa, o seu marido, você dá aquele cheiro, nossa, você está tão cheirosa. Quando você põe aquele garfo de comida gostoso na boca, que delícia. Por que você fala isso? Porque a alegria de provar aquela comida só completa quando você louva, que delícia. A alegria do gol, ela só se completa quando você louva, gol do Vila! Não é assim? Você tem Deus nos criou com essa necessidade de não nos contermos. Por isso que o salmista diz, tudo que tem fôlego, todo ser, louve ao Senhor. E aí alguns dizem, Deus é egocêntrico, tem necessidade de todo mundo louvá-lo. Não, você não está entendendo. É amor. Porque Ele criou-nos de uma forma que o nosso coração se contenta só quando nós nos deliciamos nele. E essa alegria de se deliciar em Deus só se completa quando a gente se expressa em louvor. E é isso que Jesus está dizendo. Por que orar, santificado seja o teu nome? A santificação da glória de Deus no coração é o alvo de todas as nossas orações. Posto que a glória de Deus é o que vai sarar todas as nossas feridas, é o que vai suprir todas as nossas necessidades, não tem outra coisa. Deixa eu te explicar, o modo como Deus nos criou, fez de nós seres humanos, atraídos, movidos por beleza, não é mesmo? Nós somos movidos por beleza, então não é de se espantar que nós vivemos numa geração tão seduzida pela imagem. Nós amamos tirar selfie. E eu nunca vi ninguém tirar selfie num túmulo. Por quê? Porque a gente quer tirar selfie do lado de gente bonita, com roupa bonita, e de preferência, eu acho que o Steve Jobs deixou alguma coisa pronta, viu, Niel? De preferência, assim, no selfie você vai sentir até o cheiro. Sabe aquela coisa? Nós fomos criados para isso, para beleza. Então a gente vai para lugares onde a paisagem é deslumbrante, o fundo onde a gente tira o retrato tem que ser bonito. Por quê? Porque nós somos hipnotizados pela beleza que nos cerca. Deus nos criou assim. Nós temos fome e sede de glória. E todo mundo sabe disso. E essa glória exuberante e radiante de Deus é a única coisa que vai nos saciar. Olha o que Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, já entendia isso. Quantos de vocês têm 20 anos de idade? Levante a mão. Ó. 25 até, de 20 a 25. Melhor.
Olha o que ele diz, com 20 anos de idade, peça a Deus que te dê essa sabedoria. Eu tenho 46 e queria ter já uma sabedoria dessa. Olha o que ele diz, abre aspas, o fim da criação é que esta possa glorificar a Deus. Mas o que é a glorificação de Deus? O que é a glorificação de Deus? Senão um regozijo com a glória que Ele tem demonstrado. Por isso que Deus é o único ser que quanto mais Ele mostra o quanto Ele é belo através dos aquários marinhos e da natureza e de todas as coisas. Gente, eu fui para Manaus esses dias e eu vi uma barata fantasiada que nenhuma porta-bandeira de nenhuma escola de samba era mais bonita. Imaginem vocês, meninas, uma barata fantasiada. Está lá no meu Instagram. Coisa mais linda. Perguntei ao pessoal que entende de bicho, falei, que bicho é esse? Acho que foi mais fácil a resposta, pastor, é animal não catalogado. Porque é desse tamanhozinho, uma barata cheia. Para que Deus fez um negócio desse que a gente nem sabe o nome? É a glória dele. Só que o pecado confundiu, obscureceu o entendimento das pessoas e achando sábias, nós nos tornamos tolos. E agora, cegos, impedidos, nós não vemos a glória do soberano Criador. E as consequências é que nós sofremos todo tipo de desordem e depravação. E aí, quando a gente finalmente decide buscar a Deus, em vez de recorrer à glória de Deus na face de Cristo, que é a única coisa que vai nos satisfazer, a gente deturpa Deus, deturpa a oração. E é isso que a gente precisa. De uma correção do coração. Deus, santificado seja o teu nome no meu coração. O problema fundamental da raça humana é que todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Nós estamos aquém de refletir a glória de Deus, porque nós fomos separados dela. Então, privados da glória de Deus, os seres humanos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí a gente vive mais pela aprovação dos homens do que pela aprovação de Deus. E queremos mais agradar a homens do que agradar a Deus. E aí doente, a humanidade está em busca de cura, mas ela não entende que a cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o lugar do centro das nossas vidas. Piper diz assim, o mais profundo anseio do coração humano e o mais profundo significado do céu e da terra estão resumidos nessa expressão, a glória de Deus. E aí ele vai dizer, num livro fascinante dele, que a editora Vida publicou, fininho, ele diz assim, todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. Ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a autoestima. Essa é boa. Por que nós vamos ao Grand Canyon? Porque quando a gente contempla algo maravilhoso, existe uma cura maior para a alma do que quando a gente contempla nós mesmos. Na verdade, o que poderia ser mais ridículo nesse imenso e glorioso universo do que um ser humano vivendo numa partícula chamada Terra, em pé, diante de um espelho, tentando encontrar significado na sua imagem refletida. Que lástima saber que esse é o evangelho do mundo moderno. Fecha aspas. No céu não haverá espelhos. Haverá janelas que nos permitirão enxergar a glória de Deus. Por isso que Jesus nos ensina a orar, voltando os olhos para a glória de Deus. Por isso que a primeira coisa, olha, quando vocês orarem, olha, Pai, que está nos céus. A primeira coisa que você pede é a coisa mais importante, não é assim? Digamos que você esteja ali afogando, a única coisa que você consegue dizer é o quê? Socorro! E aí Jesus vem e diz, quando vocês orarem, orem assim, santificado seja o teu nome. Senhor, cause no meu coração o desejo de santificá-lo.
Faça meus olhos enxergar o Senhor pelo que o Senhor é. Mais do que sexo. Mais do que pornografia. Mais do que qualquer coisa. Para ficar ainda mais claro, que a glória de Deus é a delícia do coração, é o alvo do que Jesus está dizendo aqui. Considere comigo alguns outros textos. Olha aqui, Mateus 6,13, a conclusão da oração. Santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. João 14,13, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Orar, disse John Piper, é desviar-se de si mesmo para Deus, na confiança de que Deus providenciará a ajuda de que precisamos para a frutificação. A oração nos humilha como necessitados e exalta a Deus como rico. O salmista diz no Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O alvo de Jesus é buscar a glória de Deus através da nossa oração. Dito isso, eu vou concluir mostrando para vocês de que forma todas as outras petições servem à primeira. Como é que você deve lutar em oração? Como é que eu e você lutamos quando aquela menina ou aquele rapaz estão dando de cima de você e você é tentado a fazer, eu faço, eu não faço. Essas lutas são terríveis. Caio, não caio, fico, não fico. Transo, não transo, minto, não minto. Masturbo, não masturbo. Como é que você luta? Como que você trava a luta? Pai nosso, que estás no céu, faça com que o teu grande e santo nome seja honrado no meu coração, santificado. Causa isso em mim. Causa isso em mim porque meus olhos e meu coração quer muito mais esse pecado do que o Senhor. Essa é a luta que a gente trava. Por isso que Hebreus vai dizer que nessa luta contra o pecado nós ainda não demos o sangue. Hebreus 12:4. Leia isso lá. Gente, a vida cristã está muito mais para homens e mulheres de coturno do que de chinela havaianas. A gente conformosos são os pés dos que anunciam boa nova. Aí você faz uma tatuagem, põe uma francesinha no pé, chinela havaiana, fetiche. A vida cristã não é playground, é campo de batalha. Crente não anda de Crocs. Crente anda de coturno. Crente não anda de meia puquê. Crente anda de coturna, porque nós estamos em guerra. E nessa luta contra o pecado, a gente ainda não deu sangue. Ponha isso na sua cabeça. O menino cresce na igreja, enquanto o pai leva, brinca, começa a aprender as coisas, animado. Aí começa a crescer, entra no ensino fundamental, ensino médio. Aí começa a ficar sarado, as menininhas começam a olhar, ai que fofinho, que bonitinho, as menininhas mostrando aquela barriguinha toda trincada. Gente, as tentações são terríveis. Como é que você luta? Ó Pai, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é meu Pai, o Senhor está no céu, o Senhor é poderoso. Santifica o seu nome. Pai, eu não consigo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai que está no céu, faça com que o teu reino glorioso, soberano, venha e domine sem obstrução em todos os lugares do mundo, inclusive no meu coração. Venha o seu reino no meu coração. Que as suas vestes me encantem mais do que esse mundo. É isso que Jesus está dizendo. Venha o seu reino.
Venha o seu reino na minha vida, venha o seu reino nos meus olhos, venha o seu reino nesse Brasil, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, inclusive aqui, meu Deus, do mesmo modo como os anjos cumprem sua vontade no céu. Por que, Deus? Porque o bem que eu quero eu não consigo, eu travo essa luta, essa é a batalha. Veja, Jesus está te ensinando a guerrear, como o Piper vai dizer. Oração não é interfone para você pedir suco de laranja para o mordomo. Oração é aquele sistema de comunicação do exército, quando você lá na linha de frente, olha para o lado e vê todos os seus soldados mortos, e você então liga lá para o comandante, sei lá onde, e diz: mande reforços, eu estou só, eu vou morrer. Isso é oração, é assim que você ora. Venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade. Percebe? Qual é o ponto dessa oração? Santificado seja o teu nome. Para ele ser santo, o seu reino, a sua vontade tem que vir e prevalecer. Mas tem mais, Deus, eu sou feito de carne e osso, eu preciso comida, eu preciso de pão. O pão de cada dia me dá hoje, me alimente o suficiente para eu conseguir viver travando essa luta. Me dê o pão. Me dê o pão para eu viver buscando a tua vontade. Me dê o pão para eu fazer alastrar o teu reino. Me dê o pão para eu viver santificando o teu nome. É assim que se ora, meu povo. Perdoa os meus pecados. Perdoa porque aquilo que eu quero eu não consigo, o que eu sei que eu devo eu não faço, o que eu não posso eu pratico. Me perdoe, meu pecado me separa de ti, ó Deus, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Perdoa as minhas dívidas. Me ajude a perdoar quem me tem ofendido. Ó Deus, eu preciso perdoar quem me ofende, quem é ingrato, quem me ignora. Eu preciso perdoar, eu não posso guardar rancor daquela pessoa. Acabei de chegar na igreja, abri minha vida, confiei, a pessoa acabou comigo, alastrou meu nome, acabou. Perdoa meu coração, Pai, e me ajude a perdoar essa pessoa. Essa é a luta. Sabe por quê? Porque você está lá no primeiro ponto, você quer santificar o nome de Deus no coração, e você não vai conseguir santificar enquanto você não conseguir perdoar. E você só vai conseguir perdoar se você se lembrar constantemente que você não merecia perdão, e Deus te perdoou. Deus, o Senhor me perdoou, e me perdoa de novo, e me ensine a perdoar. Não me deixe cair em tentação, Deus. Não me deixe cair em tentação. Não deixe o pecado me arrastar, não deixe os desejos, não deixe os pensamentos que me fazem cogitar ilusões, que me fazem pensar em cenários, em possibilidades. Não deixe essa tentação da autopiedade me destruir. Ó Deus, me livra da tentação, me livra do mal, não me deixe cair, o mal está aí, travando batalha, eu não consigo, Deus. Entendeu como é que a gente ora? Jesus está nos ensinando a orar ao Pai que está no céu. Jesus está revelando que o coração paterno de Deus para nós, em primeiro lugar e em última instância, o desejo desse Deus é que o nosso coração seja dele. E para esse coração ser dele, o reino tem que vir definitivamente. A vontade tem que ser feita. Eu tenho que comer o bastante. Eu tenho que ser perdoado, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser liberto de tentações, eu não posso cair. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Meu desejo é que você entenda que essa busca por Deus depende da nossa vida de oração. Faça da oração de Jesus a sua oração de guerra. Feche seus olhos. Ore agora. Você ficou aqui desde ontem. Você não veio aqui só para absorver conhecimento. Isso não é nosso desejo.
Você veio aqui para fazer de Jesus seu tesouro, lucro. Viver é Ele, morrer é lucro. Enquanto aqui nós vivemos para cooperar com os outros na alegria deles em Deus. Ore aí agora, repita essa oração, fala: Deus, o Senhor é meu Pai, me ajude a vê-lo como Pai, Pai amoroso. O Senhor é um Pai poderoso, o Senhor está nos céus. É, portanto, poderoso para santificar o seu nome no meu coração. Deus, eu não consigo me ver livre desse pecado. Talvez seja essa a sua oração. Eu não consigo me ver livre desse pecado, eu não consigo me ver livre. Santifica o teu nome no meu coração, venha o teu reino no meu coração, reine no meu coração, reine no meu coração, ó Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Me ensine a conhecer tua vontade na Bíblia. Me ensina a conhecer tua vontade, ó Senhor. Me ajude a comer e a beber na medida certa o pão de cada dia. Me dê. Não me deixe comer além. Não me deixe faltar. Não me deixe beber além. Não me deixe faltar. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Ensina-me a perdoar. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Sabe por quê, Deus? Porque teu é o reino. Tu é a glória. Isso tudo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça e paz.